Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que saudade, meus amores, de vocês, meu quinto ano. Mas tudo com fé em Deus vai ter novidades e surpresas para vocês. Vocês estão se preparando para o sexto ano. Olha que beleza, que maravilha. Vocês vão para o sexto ano com fé em Deus. E na nossa escola vai ter muitas novidades, muitas coisas interessantes para vocês, por vocês. Então, a tia vai começar hoje a falar um pouco aqui. Vamos ver o que tia que botou aqui. Uma frase muito importante. Ame mais, ouse, tenha fé, perdoe, sorria, acredite em você, aproveite a vida, divirta-se, acredite, faça amigos, reinvente-se, faça algo diferente, seja feliz. Então, todos têm que ser felizes, se reinventar, amar mais, perdoar, acreditar em si mesmo, aproveitar a vida, divertir-se, acreditar em Deus, fazer amigos, reinventar-se, faça algo diferente. Vamos tentar fazer algo diferente, começar de agora até 2021. Ok, meus amores? E agora a tia Dirani vai explicar uma parte do sujeito e do predicado do livro integrado de vocês e também uma interpretação de texto. Nós vamos trabalhar o sujeito simples, o sujeito composto e a quantidade de orações que tem dentro daquela frase, daquele período. Teve um verbo, é um período simples, porque só tem um verbo. Teve dois verbos ou mais, se torna período composto, porque teve mais de um verbo, teve mais de uma oração. Ok? Agora, sujeito simples, sujeito composto, já é outro formato. Sujeito simples é o ser, né? Que faz pratica ação verbal. Só tem que ter uma pessoa. A Dirani ama seus alunos. Então, a Dirani é um sujeito simples. Agora eu digo Alejandro e Joseph, Maria, Isadora. Já falei vários sujeitos. Gostam de estudar. Então, esses alunos que eu falei todos se tornou sujeito composto. Agora eu digo, as crianças vão ao parque. As crianças se tornou sujeito simples. Para ser sujeito composto, tem que ser seres diferentes. Certo? Maria, Gabriel e Kaique vão à festa. Quando eu falei esses três seres diferentes, se tornou sujeito composto, certo? E desculpa qualquer barulho que tiver, que está gravando para vocês. A gente também está num mundo assim que todos estão em casa, então todos ficam à vontade de fazer o que quer, né? Ligação, tem algum barulho, alguma zoada, mas o importante é que vocês prestem atenção no que tia está falando, ok? Os ruídos, os barulhos que vão além, não se incomodem. Vamos prestar atenção no que a tia está explicando agora, ok? Então, vamos lá. Como eu estava falando de sujeito simples, sujeito composto, vamos ver aqui no quadro que a tia botou aqui. Ó. Tem aqui, nesse outro quadro, e vamos começar por esse aqui. Temos aqui, Maria comprou joias. Nessa frase, Maria comprou joias, temos um sujeito simples que vai ser Maria, é o único ser. E só tem uma oração. Por que uma oração? Eu comprou. Então, esse período é simples. Teve um verbo, que é a oração, é período simples. Só tem uma oração, então estou no período simples. Temos aqui outra frase. Temos, João gosta de sorvete. Quem é o sujeito? João. Então, é um sujeito simples. Só tem um ser, que foi João. Como nesse caso, que Maria é um sujeito simples, que só teve um ser. Então, João é o sujeito. Agora, quantas orações tem aqui nessa frase? João gosta de sorvete. Só tem uma oração, que é o verbo gostar. Então, só tem uma oração, então é período simples. Só teve um verbo, é uma oração, é período simples. Teve mais de dois verbos, se torna período composto. Mas ainda vamos chegar até lá. Vamos aqui. Temos aqui outro exemplo. O boi e o coelho vivem na fazenda. Temos o sujeito, o boi e o coelho. São dois seres diferentes. Então, é um sujeito composto. Agora, quantas orações tem aqui? Vivem, é o verbo viver. Só tem um verbo, que é vivem. Então, é uma oração, é um período simples. Agora, temos aqui Ana. Temos aqui Ana e Vivi correm, brincam de bicicleta. Temos o sujeito Ana e Vivi, dois sujeitos diferentes. Então, aqui é o sujeito composto. Corre, brinca, são dois verbos. Então, aqui é um período composto, porque teve dois verbos. Então, vai ter o sujeito composto e também vai ter o período composto, porque teve duas orações. Teve dois verbos ou mais, se tornou um período composto.
teve um verbo só, é um período simples, só teve uma oração. Certo? Dois seres diferentes, como tem um exemplo aqui, se tornam sujeito composto, ok? Agora vamos trabalhar o livro integrado de vocês. Vai ter tanto na gramática hoje como no livro integrado. No livro integrado nós vamos trabalhar um texto onde o pai e sua família, o pai, a mãe, os filhos, são pessoas muito humildes, muito simples. E eles queriam tentar um pouco melhorar as condições de vida. Aí o pai teve uma ideia de fazer uma horta no quintal dele e pediu ajuda aos filhos. Os filhos, será que eles queriam ajudar? Todos queriam ajudar? Eles tiveram a ideia de fazer o filho mais do meio a fazer a aragem desse terreno do quintal. Aí inventaram uma história que se ele fizesse, cavasse lá no quintal, ia achar um tesouro. Então esse filho do meio ficou empolgado, né? Para melhorar as condições de vida. Então foi fazer todo esse processo de capinagem, de cavar a terra, sem saber que era para ajudar ao pai e os outros irmãos a fazer sua horta, uma plantação no quintal deles, para melhorar de vida. Aí temos aí no texto de vocês, na página 138, vamos seguindo passo a passo no vídeo que está explicando. Nessa parte aqui, onde tem conhecendo o texto, vamos falar sobre essas questões aqui, ok? Temos aí, por que o pai dos meninos resolveu fazer o quintal? O que o pai dos meninos resolveu fazer no quintal? Por quê? Aí vocês vão botar. O pai resolveu fazer uma horta no quintal da família. Porque havia um grande espaço de terra que não estava sendo utilizado. E como a horta poderia comer legumes e verduras sem ter custos, sem gastar. Aí na segunda questão vai ter. O que o pai pediu aos filhos mais velhos? Os filhos atenderam o pedido? Aí vamos botar assim. O pai pediu aos dois filhos mais velhos que preparassem a terra. Eles não fizeram isso. Eu boto, não. Em vez de atender ao pedido, pediram ao irmão do meio, Antônio, que eu fizesse. Aí na terceira questão de marcar verdadeiro ou falso. Aí tem assim. Escreva B para verdadeiro ou F para falso nas afirmações a seguir. Segundo o narrador, ele e o irmão mais velho eram preguiçosos? Falso. Botei falso no primeiro quadrinho. Sonhava em preparar a terra? Falso. Não gostava do pedido que o pai lhe fez? Verdadeiro. Vai ficar falso, falso, verdadeiro. Quando vocês forem para a quarta questão, tem que argumento Pedro usou para convencer o irmão do meio a fazer o que lhe foi pedido. Aí vocês vão colocar. Ele lhe disse que poderia haver um tesouro de piratas franceses enterrado no quintal. No quinto tem. No final, o desejo do pai foi cumprido? Sim. A horta foi feita. Na sexta questão tem. Ao descobrir que Pedro inventou uma história, Antônio ficou bravo? Explique. Aí vocês vão colocar. Não. Antônio se inspirou no acontecimento e escreveu uma história que lhe rendeu um prêmio. Com isso, ele pôde comprar livros. Olha que interessante o que aconteceu com o Antônio. Então, vocês botaram aqui, sexta. Não. Antônio se inspirou no acontecimento e escreveu uma história que lhe rendeu um prêmio. Com isso, ele pôde comprar livros. Aí tem assim, aprendendo um pouco mais, nós vamos trocar as palavras que estão aí repetidas pelos pronomes oblíquos lá, ló, los, las, ok? Aí tem botou aqui no quadro e nós vamos também falar um pouco mais dos verbos, jogar, brincar, correr, cantar, né? Que os verbos se tornam as orações dentro da frase. E vamos falar também das conjunções, do e, do porém, do mas, de porquê. E também vamos trabalhar o sujeito simples e o sujeito composto, como o Tia falou logo no início. Então vamos para o quadro aqui junto com o Tia, ok? Vamos lá, meus amores. Onde tem aprendendo um pouco mais. Nessa parte da 139, tem assim, aprendendo um pouco mais. Tem na primeira questão. Reescreva as frases utilizando os pronomes pessoais ló, lá, los e las. Aí tem aí na questão. Usei as 3 canetas e agora vou guardar as canetas do estojo. A palavra caneta está repetida 2 vezes. Vai retirar a segunda palavra canetas e trocar por las. Então, vocês vão escrever essa parte em vermelho, são as respostas. Você vai escrever letra A. Usei as 3 canetas e agora vou guardá-las no estojo. Esse lá substitui o nome canetas que estava escrito, ok? Vai fazer dessa forma. Na letra B tem minha prima
já sabe que eu vou visitar visitar minha prima no fim de semana. Tem 2 vezes o nome prima. Então, não é preciso repetir 2 vezes a mesma palavra. Então, vamos substituir por lá. Vai ficar da seguinte maneira. Minha prima já sabe que vou visitá-la no fim de semana. Troquei o outro nome prima por lá. Na letra C tem: arruma os tênis e vai colocar os tênis dentro das caixas. Tem 2 palavras tênis. A segunda palavra tênis nós vamos trocar por los. Então vai ficar assim: arrume os tênis e vai colocá-los dentro das caixas. Na segunda questão tem: circule e classifique os verbos das frases. Na letra A, se vão circular o verbo levanta. Ele vai estar na terceira pessoa do singular do presente. Essa é a resposta. Na letra B, quem é o verbo da letra B? Estudei. Então, circule o verbo estudei, que ele vai estar na primeira pessoa do singular do pretérito. Tem que fazer da seguinte maneira como o Tia botou. Circula o verbo e diz a pessoa e o tempo verbal. Na letra C tem jogará. O verbo é jogará. Está na primeira pessoa do singular do futuro. Na letra D tem o verbo brincavam. Circula e brincavam. Está na terceira pessoa do singular do pretérito. Agora, temos a parte relembrando. Tem assim: complete as frases com as formas prenominais entre parênteses. Vamos completar com os pronomes. Com você, conosco, contigo e você. Na letra A, vocês vão completar com o pronome com você. Na letra B, vocês vão completar conosco. Na letra C, vocês vão completar contigo. E na letra D, com você. Ok? Isso aqui é no relembrando. Na letra A, bote com você. Na letra B, conosco. Na letra C, contigo. E na letra D, você. Já na segunda questão, tem sublinhe o sujeito e classifica em simples ou composto. Lembre, sujeito simples só tem uma pessoa. Sujeito composto tem mais de 2 pessoas em diante. Aí tem assim. Vamos ver aqui com tia. Temos aqui no primeiro quadrinho: o carro e o patinete não são meus. Quem é o sujeito? O carro e o patinete. Sublinhe o carro e o patinete e bota C de sujeito composto. No segundo quadrinho tem: motoristas e pedestres devem obedecer às leis de trânsito. Quem é o sujeito? Você vai sublinhar motoristas e pedestres. E dentro do quadrinho bota sujeito composto. 2 seres diferentes, sujeito composto. Temos o terceiro quadrinho, tem: essa cadeira é muito confortável. Quem é o sujeito? Você vai sublinhar esta cadeira, que é o sujeito, e bota sujeito simples, e bota S de sujeito simples. No último quadrinho tem: as crianças são criativas. Quem é o sujeito? As crianças. Então sublinha as crianças e bota o S de sujeito simples. Então vai ficar CCSS. Na terceira questão, vocês vão completar as frases com as conjunções do quadro: para que, e, porque, portanto, mais ou. Na letra A, vocês vão completar com o é, que é a conjunção é. Na letra B, completa com a conjunção mas. Na letra C, complete com portanto. Na letra D, complete com ou e ou. Na letra D tem 2 ou que vocês vão colocar. Na letra E, vocês vão completar para quê. E na letra F, por quê. Então, meninos, vamos ficar por aqui, certo? Ficamos com a nossa aula de português. Lembre, vai ter 2 vídeos. Um momento. Temos 2 vídeos, ok? Vai ter o vídeo da gramática e esse vídeo do livro integrado de vocês. São 2 vídeos, ok? Para fazer o dever de português de hoje. Tanto na gramática, quanto no livro integrado. Estamos chegando perto das provas, ok? Então, vamos lembrar do que tia falou. Vamos, ame mais, né? Ouse, tenha fé, perdoe, sorria, acredite em você. Aproveite a vida, divirta-se, acredite, faça amigos, reinvente-se. Faça algo diferente, seja feliz. É o que nós desejamos a vocês, todos aqui do Sérgio, principalmente a Dirani. Amo cada um de vocês. Beijos, até a próxima.